te agradecer muito aqui. Hoje a gente tem a presença aqui do uma pessoa que eu gosto bastante, admiro bastante, né? O Alex Martins, trader de longa data aí. E é um prazer estar aqui. Queria te agradecer muito aí por estar aqui. Obrigado. Mais uma vez aí, batendo um papo com a gente aqui no podcast da Latos. Bom, vou deixar o Alex se apresentar um pouquinho e a gente vai fazendo umas perguntas aí. Bom, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, ainda mais depois de um evento maravilhoso. É uma honra. Estamos aqui para tentar ajudar, esclarecer mais sobre o mercado, contribuir um pouco para Latos e estamos aí. Conta um pouquinho da sua história aí, resumidamente aí. Quanto tempo de mercado, como que você começou, enfim, dá uma... Lógico, vamos lá. Eu entrei no mercado de 99 para 2000, né? Foi bem no finalzinho, quando estava acabando o pregão antigo para o pregão novo, né? Que era aquele que fica 3 andares no subsolo. Foi logo também quando eu estava começando o mercado eletrônico, mas era mais na Bovespa. O mercado eletrônico de BMF ainda estava engatinhando, estava em desenvolvimento. Foi um dos primeiros a efetivamente operar os mini contratos, né? Chegamos até a ser um market maker do Pactual, na época que eles tinham, era liquidado os mini contratos e você tinha a CPMF e o cara ele não queria ser taxado, porque antigamente tinha uma taxa dos contratos em aberto no final do mês em relação à CPMF. E aí a gente chegou a ser eu era um cara que dava liquidez para eles liquidar esses contratos. Foi uma época bem no começo mesmo, né? Eu operei mini até mais ou menos em 2004, 2005, quebrei diversas vezes, né? Hoje não existe, antigamente não existia a estrutura que tem hoje, né? De você ter por exemplo, um simulador, ou mesmo educacional, né? Por exemplo, igual o seu aqui, não existia esse tipo de serviço, né? Você tinha 2 maneiras de aprender a operar: ou você aprendia a operar com o seu capital próprio ou com o capital de terceiros, né? E a primeira era mais dolorosa, né? E naquela época as margens eram altas, né? Era para mini contrato, não era nem do padrão. Para mini contrato, qualquer corretora ela ia te pedir uma média de 50 mil reais para você ter de garantia. Se fosse o cheio, ia ser uma média de 100, 150 mil para 5 contratos, né? Era bem caro. Porque não tinha compliance, né? Não tinha gestão de risco, não tinha... Hoje você consegue programar o cara ele perder na corretora até 90% do que ele tem aportado lá, né? Antigamente era ilimitado, então quem controlava o risco era completamente manual, era completamente arcaico, né? E a chance de dar errado, de perder muito mais do que você tem, era muito grande. E a forma que a corretora tinha de proteger isso é pedir uma margem absurdamente alta. Ele calculou, se ele não te conhecesse, a margem ia ser mais cara, né? Era muito subjetivo. O cara ele tinha que saber seu histórico, ou era apresentado por alguém, e essa pessoa até avalizava a sua entrada na corretora, né? Mas se você fosse um desconhecido, estivesse batendo na porta da corretora dizendo que você queria operar mini contratos, dificilmente ela ia te colocar para dentro, a não ser que você colocasse muita grana, né? Bovespa já não, Bovespa o acesso era mais fácil porque você comprava a ação e ponto final. A ideia naquela época era essa, né? Você não usava os derivativos, né? O acesso era desses outros produtos, era mais na mesa, então não se oferecia isso para qualquer cliente, né? Então, por exemplo, opções, mesmo BTC, aluguel de ações, era uma coisa que realmente era oferecido para aquele cliente que eles sabiam que, dependendo do mercado, o risco ia estar assegurado, né? Perfeito. E de lá para cá, você falou que isso foi em 2004, você começou em 2004? Eu operei mini até 2004. Aí quando foi em 2005, eu fui para uma mesa de uma corretora, né? E também no mesmo intuito,
né? Eu sempre quis operar para mim, tá? As vezes que eu fui trabalhar como funcionário foi para levantar fundo das vezes que eu tinha quebrado, né? Então, por exemplo, eu tinha quebrado operando mini, eu precisava levantar fundo, ia fazer boleto, ia ser auxiliar de pregão, levantava lá 2, 3 mil reais e ia operar no mercado, né? Como o tio da minha esposa era um scalper, e ele era um dos maiores scalpers do pregão, né? Porém ele não me dava não me facilitava em nada, né? Ele só me apresentava em algumas corretoras que eu pudesse operar, mas ele não avalizava, ele já chegava e falava assim, ó, o menino quer operar, por sua conta e risco aí, né? Se você quiser deixar ele operar, tal, ele tem 3 mil aí, então que era o que eu juntava, né? Então todas as vezes que eu fui ser funcionário foi para levantar fundo. E aí quando foi em 2005, eu saí do pregão e fui decidido a trabalhar na mesa. Na minha visão, o pregão, o eletrônico tinha chegado para ficar mesmo. E ali eu fui visionário, tipo, no ponto de achar, porque muita gente do pregão achava que aquilo não ia acontecer, né? Achava que não, imagina, o eletrônico nunca vai pegar, né? E ali em 2004 para 2005 eu tive que assumir uma postura decisiva no sentido de que ou eu abandonava tudo aquilo que eu tinha no pregão, ou eu arriscava uma nova oportunidade numa mesa, porque eu achava que ali ia ser o futuro, né? Aí quando foi em 2005 eu comecei a bater no pessoal do pregão, falou, se estiver precisando de operador de GTS, na época era GTS, não falava eletrônico, né? Falou, se estiver precisando de operador de GTS, eu sei operar, tal, não sei o que, porque naquela época era perigoso você ser operador de GTS, porque não tinha, como é que eu posso falar, os defaults não eram conhecidos, né? Os pessoal não sabia configurar um default. Então, por exemplo, qualquer fat finger que tinha lá era para acabar mesmo com a corretora. Tinha corretora, teve uma vez que teve até já remoto, já uma corretora chegou a perder 12, 15 milhões por um fat finger, né? Que é o erro mesmo, o dedo gordo. Então, as pessoas tinham medo de se cadastrar como operador de GTS. E aí eu comecei a perguntar no pregão, tal, até que me ofereceram uma corretora para eu ser operador. E eu fui ser operador de eletrônico do dono da corretora, né? Só que meu intuito não era operar para ele. Eu queria sentar na corretora, aprender o que os caras que ficavam na mesa olhavam para operar, e de lá extrair algum aprendizado e operar para mim. O meu intuito sempre foi operar para mim. E aí aprendi bastante coisa, só que já em 2005 mesmo, fiquei 2 meses na corretora, achei que já tinha aprendido bastante coisa, fui operar para mim, e aí quebrei de novo dentro da corretora, né? E aí eu cheguei pro dono da corretora decidido a abandonar mesmo o mercado. Eu falei, cara, esse ano foi decisivo no ponto de que tenho certeza que não é pra mim, tal, não sei o quê. Você tinha quantos anos de mercado nesse momento? Tinha, 99 para 2000, tinha 5 para 5,5 de mercado, né? Eu tinha 5,5. E aí o dono da corretora falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu fui para pedir as contas, né? Ele falou, não pede as contas, fica aqui, passa mais um tempo e eu vou te dar a chance de você operar para mim, né? E eu te pago uma porcentagem do que você ganhar. Eu falei, tudo bem, então, se o senhor aceita, beleza. Ali eu vi que eu ia ter a chance de fazer uma coisa que eu estava gostando, né? Que eu sempre amei, que é operar. Porém, eu não ia ter o risco financeiro meu, né? De capital próprio. O risco financeiro, quem estava assumindo era o dono da corretora. E aí, por incrível que pareça, cara, só o fato de você olhar por esse lado, o financeiro começou a vir. Você tirou a pressão psicológica. Porque você tira a pressão psicológica que, cara, quando você transfere o risco financeiro, as coisas fluem. Então, ali você vê que automaticamente, não é que eu não estava sabendo fazer a leitura do mercado. Eu estava completamente avesso a risco, né? Eu não estava assumindo
perder dinheiro, né? E hoje eu comento tudo que assim, a leitura do mercado, claro, ela é complicada, tudo, mas isso vem com o tempo de tela, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Só que com 5 anos eu posso falar que eu já sabia fazer a leitura do mercado. Só que nesses 5 anos, em momento algum, eu pensei em trabalhar o meu gerenciamento de risco e o meu emocional, né? Hoje eu estudo, por exemplo, para a prova de gestor, e na prova de gestor tem a matéria que é finanças comportamentais, e ali entra justamente as falhas comportamentais, os emocionais que os gestores têm que trabalhar. E para você ver, hoje é até tema de prova. Antigamente todo mundo achava que isso era não existia, né? O pessoal sempre achou que era só técnica. Que era só técnica, mas não é. Quando alguém fala, é 99% emocional e 1% técnica, é porque essa técnica, esse 1% pode demorar de repente 4 anos, 3 anos, a técnica demora mesmo. Mas os outros 99% é o tempo que você vai levar de mercado, o tempo que você quer viver disso. Então, se você resolve viver disso por 20 anos, esses 99% vai te representar o resto da sua vida que você quer viver de mercado. Eu sempre falo que a gente nunca é disciplinado, a gente está disciplinado. Para deixar de ser disciplinado, o mercado é facinho de fazer a gente sair da disciplina. E assim, é uma coisa normal, porque nós somos seres humanos, né? Então, o que acontece é que hoje você tem ferramentas na plataforma que, se isso acontecer, você pode limitar. Claro, você pode se auto-sabotar a ponto de ligar na corretora e pedir para mudar aquilo que você tinha. Ou mandar TED. Mas aí você vai estar extrapolando aquela autossabotagem, né? Nós estamos falando aqui de uma autossabotagem normal que é factível de acontecer. E por onde eu passei, conhecendo pessoas que operam extremamente pesado, pessoas que já têm mais tempo de mercado do que eu, falo com propriedade, acontece com todos. Não adianta o iniciante achar que, acontece com ele que tem 1 ano de mercado, mas não acontece com o cara que está lá há 20 anos. Não, acontece. Acontece porque todo mundo carrega dentro de si um emocional, e essas pessoas também. Eu me baseio muito no mercado. Quando eu falo do mercado, para mim são 3 pilares: contexto, disciplina, que é o emocional, e técnica. Né? E contexto, porque no caso eu opero especificamente dólar, S&P e petróleo, então eles são baseados basicamente em movimentos econômicos, políticos, né? Indicadores econômicos, tudo. Então entender contexto e entender tudo isso aí. Disciplina, que é o dia a dia, a gente lida com... Na vida, né? Exatamente, na vida. Eu sempre bato na tecla que, assim, se você não tem uma vida disciplinada, você não vai ser disciplinado dentro do mercado. Né? E o mercado, a gente trabalha com 2 coisas que ninguém gosta, que é assumir que está errado e perder dinheiro. Exato. Né? E no mercado, quando você erra, você tem que assumir que está errado e engolir a seco que você perdeu dinheiro por aquilo. Né? Então isso... Você sabe que você tocou num ponto importante no sentido de disciplina, né? Muita gente tem uma visão... o que é disciplina, né? Então, o que é disciplina para mim, né, pode ser interpretado por uma outra pessoa de uma forma totalmente diferente. Em que sentido? Cara, um cara, a disciplina é ele estopar com 2 pontos, outra disciplina dele é estopar com 10 pontos. Assim, isso são números, tá? A disciplina, por essência, é você fazer o certo. Então, se você se predispõe a entrar no mercado com um plano, e aquele plano na sua cabeça é o correto, a disciplina é você fazer o certo, ou seja, você executar aquele plano com maestria, né? Não tente achar que a minha disciplina pode ser igual, por exemplo, a do Stuberg. São números completamente diferentes, né? Planos completamente diferentes. Então, por exemplo, quando um gestor ele tem que estudar finanças comportamentais, é porque quando um novo cliente entra num fundo, tá, ele precisa entender qual é o horizonte de tempo daquele cliente. Se o horizonte de tempo daquele cliente for para 1 ano e aquele cliente ele tem uma certa aversão a risco, infelizmente ele vai falar para esse cliente que ele não pode colocar esse cara para dentro do fundo, né? Porque no mercado você tem diversos fatores e risco. Então você tem o risco sistemático e o risco não sistemático.
esse risco não sistemático você tem como diversificar. Risco sistemático é risco de mercado. Então vou dar um exemplo. Você tem um negócio, tá? Você tem um comércio e você sabe que você precisa de, às vezes, capital, tomar alguma linha de empréstimo. Você pode travar, de repente, aquela taxa de juros, tá? Isso é o que a gente chama de risco não sistemático. Risco sistemático é o próprio negócio em si. Se amanhã chegar uma novidade no mercado que você não previa chegar de repente e pode quebrar o seu negócio, você não tem como se resguardar disso, você não tem como diversificar esse risco. Então isso é o que a gente chama de risco sistemático. Então assim, o gestor, sabendo das finanças comportamentais das pessoas, eles sabem se ele vai poder jogar a pessoa para dentro do fundo. Se ela é aversa a risco, ele vai poder explicar e mensurar o que é o risco sistemático e não sistemático daquela pessoa. Então, assim, o que é disciplina para um, para outro pode ser completamente diferente o ponto de vista, né? E muitas vezes a pessoa, ela peca, principalmente no começo, que ela não entende muito o que é essa disciplina, né? Ele é tão, o iniciante, às vezes, eu não digo todos, mas tem uns que, cara, ele não quer gastar o mínimo esforço em pensar que até a disciplina ele quer copiar do outro, né? Além dele não querer gastar tempo em estudar, né? Ele quer pular atalhos, tecnicamente, ele quer pular atalhos emocionalmente, o cara quer copiar até a disciplina do outro. E isso aí é mais subjetivo ainda, porque isso vem de dentro de você. Uma pessoa ela pode estar como é que eu posso falar, disposta a perder 10 mil reais, mas por outro 10 mil reais, cara, é questão do cara pular do prédio. Então, você vai copiar essa disciplina de um ou do outro? Não tem como. Isso é uma coisa que você tem que desenvolver dentro de você mesmo, com autoconhecimento. Você tocou num assunto que a gente, como convive muito todo dia com um monte de gente que está começando no mercado, e a gente percebe muito isso. As pessoas têm a péssima mania de se comparar, né? Exato. É a mesma coisa, o cara conhece o Alex está quanto tempo no mercado? Esse ano faz 20, né? De 2019, faz 20 anos. Então, ou seja, você tem 20 anos de mercado, aí o cara vê você operando, sei lá, por exemplo, vê você e fala assim, cara, eu quero fazer igual o Alex faz. Exato. Eu sempre tive, quando eu opero, agora não mais, mas justamente por esse motivo, mas eu pegava vídeos de 2, 3 horas minhas operando, narrando o mercado e colocava no YouTube e tudo mais. E cara, a galera olhava, parecia fácil fazer aquilo, eu falei, pô, vou fazer igual o cara. Né? E aí o que acontece? Ia tentar fazer, não conseguia. Mas a pessoa esquecia de dizer que assim, quanto tempo esse cara está no mercado, tempo de tela, né? O que ele passou, quanto ele viveu de mercado, tudo. E você pega, mesmo curso, cara, a pessoa vai fazer um curso, ela fala assim, pô, esse cara eu acho que ele é bom, vou fazer o curso com ele, né? E ela acha que em 3 meses, que geralmente o nosso curso, por exemplo, leva 3, 4 meses, ela acha que saindo do curso ela vai estar ganhando dinheiro. Exato. Né? Esquece de todo o período que é necessário passar de maturação. Quanto tempo você levou para começar a ganhar dinheiro no mercado? Não, se eu comecei a ganhar dinheiro, eu lembro claramente, foi de 2007 para 2008. Então, se eu entrei em 99, eu comecei a operar para mim nos mini contratos 2001, demorei 6, 7 anos, né? Sendo que no decorrer desse tempo aí eu quebrei umas 5, 6 vezes. Precisou desistir 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, né? Então assim, é que como eu não tinha uma outra profissão, a única coisa que eu sabia fazer era boleta no pregão. Então, cara, se eu quisesse levantar capital para viver daquilo, eu tinha que estar no pregão lá, e era o ambiente que eu queria estar para poder aprender mercado. Mas uma coisa que me motivava é que todo mundo estava no mesmo campo. Então, assim, eu olhava o scalper ali e todo mundo passou pelo mesmo caminho. Eu imaginava, cara, não é possível que se ele chegou lá, né, eu não consigo. Eu sabia que eu estava errando em algum ponto, né? Mas eu era uma pessoa que eu não conseguia buscar o autoconhecimento, né? E nisso que eu errei muito, eu buscava tentar entender o meu erro
conversando com os outros scalpers, conversando com os outros operadores, mas era muito subjetivo, porque cada um pensava de uma maneira diferente, é por isso que tem mercado. Se todo mundo pensasse igual, o mercado ia para um lado só. E esse foi um grande erro meu. Naquela época, se eu tivesse buscado talvez me conhecer mais, saber onde eu estava errando, né, esse tempo para eu ganhar dinheiro talvez teria sido mais curto, né? Mas como você estava no pregão, um ambiente onde tinha 1000 pessoas, na minha cabeça era muito mais fácil sair perguntando para as 1000 e filtrando as respostas do que efetivamente se perguntar para si mesmo, tá? Então, e é isso que eu acho que acontece muito hoje, né? As pessoas, elas gastam muito mais tempo tentando achar a resposta nos outros do que dentro de si mesmo. É duro eu falar o que eu vou falar agora, mas se você é uma pessoa que tem aversão a risco, né? Se você é uma pessoa onde a gente tem uma Selic de 5% e tem dinheiro, por exemplo, e tem um CDB... Ou dinheiro na poupança. Cara, eu sinto dizer, mas o mercado financeiro, o day trade não é para você, tá? As pessoas falam, cara, 92% perde dinheiro no day trade. É porque 92% são aversos a risco. Não é porque não tem capacidade de vencer no mercado financeiro. O mercado financeiro, se você tem se você se conhece e você tem o conteúdo correto, tá, é muito factível de que você vai conseguir vencer no mercado financeiro. Lembrando que se conhecer é disciplina. Exato. E disciplina é fazer o certo. Não existe outra definição para disciplina, né? Então, se você é uma pessoa que quer viver de mercado financeiro, de day trade, mas, cara, não tem coragem de, por exemplo, botar num fundo, botar uma porcentagem do seu patrimônio num fundo multimercado, você não vai conseguir viver de mercado. Se você não consegue hoje, tá? Imagina que você não quer viver de day trade, mas você quer fazer um teste emocional se você aguenta o balanço do mercado. Faz o seguinte, tem uns fundos multimercados que você pode colocar a partir de R$1.000. Põe R$1.000 e fica olhando a cota diariamente. Se aquilo te fizer mal, eu sinto te dizer, mas você não vai conseguir viver de mercado. É um teste simples, tá? Porque o seu dia a dia vai ser isso, o seu dia a dia vai ser uma montanha-russa daqui para frente, né? O pessoal que procura a gente, o pessoal de mercado, a gente vê muito isso nas redes sociais, o pessoal acha que o mercado tem que ser só ganhar dinheiro. Se não se perder, tá errado. Não, eu perco dinheiro. Pô, também. Quanto tempo a gente tá de mercado e Exato. Até hoje a gente tem dias ruins. Faz parte, é aprendizado. A diferença é que assim, a gente aprende a controlar os dias ruins, né? Aprende quando perde dentro do planejado, e quando ganha dentro do planejado, que sempre é mais do que você perde. Exato. O problema é que assim, a gente percebe muito isso. O pessoal quer ganhar dinheiro rápido, ou seja, acha que assim, qualquer profissão na vida leva pelo menos 4 anos para você se formar. Exato. Né? Não, o mercado financeiro é uma das melhores profissões, pelo menos não sei se você pensa assim, mas para mim, o mercado financeiro é uma das melhores profissões que existe. Eu acho que e uma das mais apaixonantes que existe no mundo. Não tem como conhecer profundamente e não querer viver disso pro resto da vida. E aí a pessoa, uma das melhores profissões do mundo, a pessoa quer que seja rápido, ela não quer que leve 4, 5 anos. Hoje em dia está muito mais rápido. Eu comecei a ganhar dinheiro depois de 10 anos no mercado, tomando porrada. Né? Você também um pouco, mais ou menos dentro dessa média. E o pessoal hoje está mais fácil porque tem educacional disponível. Naquela época, quando eu comecei, não tinha. A sua também não. Você convivia com muita gente. Eu, muito tempo, não convivi com ninguém. Educacional difícil, tudo caro, margem alta, plataforma... Não, o acesso era muito mais difícil. Que quem não vai conseguir, eu não vou conseguir mostrar, mas eu tenho aqui, que você falou que demorou 10 anos, né? Eu demorei um pouquinho menos, né? Juntei um grande patrimônio, mas eu vou mostrar uma coisa aqui para você, ó. Uma nota de corretagem tem 21 folhas. Nossa, né? Do dia, né? E aí, fala pra galera o resultado aqui, ó. R$ 938.569,20. Do quê? De prejuízo. De prejuízo. De prejuízo.
Ele tá aqui, ó. Você quer contar a história desse dia? Ele tá aqui, ó. O nome tá aqui, ó. Alex. Não, Alex. Né? Então, para você ver, eu demorei bastante tempo para juntar no patrimônio e esse prejuízo que o Gé acabou de falar foi em 15 minutos. Foi um Fat Finger que aconteceu nos Estados Unidos no Flash Crash, dia 6 de maio de 2010. E foi um dia que ocorreu um erro operacional, né? E naquela época já tinha algumas operações automatizadas, né? Só que o cara derrubou o preço de uma ação, se eu não me engano, eu acho que... Eu não lembro, eu sei que era um segmento de serviço, eu não vou lembrar qual foi a ação, mas eu vou exemplificar aqui. Vamos supor que era Johnson & Johnson. Eu lembro que o cara derrubou o papel de $40 para $1. Ele tinha que vender, acho que 100 milhões de papel, o cara digitou acho que 1 bilhão de papel a mercado. E aí, derrubou o papel e aí você tinha um algoritmo e aí todo mundo que levou Johnson & Johnson, o algoritmo vendeu Kimberly-Clark, todo mundo que levou Kimberly-Clark vendeu outra ação do segmento e assim criou um efeito cascata no mercado inteiro. E aí azedou o mercado inteiro, né? E quem tiver até curiosidade, no YouTube tem lá, você digita 6 de maio de 2010 Flash Crash, aparece o cara narrando e me arrepia até hoje. Ah, eu lembro aquele vídeo? E aí que acontece, como era uma coisa, cara, eu tava na corretora, eu tinha Bloomberg, Broadcast, Reuters, eu tinha tudo que você imaginar de informação, e olha pra você ver como é louco o emocional. Na minha cabeça, naquele dia eu tava vendido em dólar, naquela época eu comecei pequeno, né? E aí o mercado começou a azedar, o dólar começou a subir, e eu falei assim... Claro, tá abaixo de 2. Tava 1,80. E aí eu comecei a olhar todas os vendors de notícia, né? E não dava nada, não saía headline nada. Aí eu peguei e falei assim, cara, não saiu nada, deve ser alguma coisa, deve ser algum erro, né? E efetivamente foi, só que o mercado não sabia disso, né? E aí como eu enxergava uma coisa que eu queria enxergar, eu comecei a acreditar naquilo. Então o mercado, o dólar começou a subir, eu fui vendendo, até que eu cheguei a ficar com 500 lotes de dólar, né? E quando faltava já 40 pontos para dar limite de alta, eu já estava com 500 lotes de dólar, né? Vendido. E o dólar subindo. Quando faltava exatamente 2 pontos para bater o limite de alta, eu falei assim, cara, se esse troço colar no limite de alta, ferrou, porque amanhã abre em outro limite de alta. Então eu simplesmente estopei a mercado, daí eu tomei 540 pontos. Foi você mesmo que estopou? Você conseguiu estopar? Eu mesmo que estopei. Foi bastante dolorido. E isso é ruim porque quando você tem números que você se programa a perder, né? Você está dentro da sua disciplina. O problema é que quando aconteceu isso comigo, fugiu da minha disciplina e foi a ponto de ser tão doloroso que você cria uma cicatriz emocional, né? Então, assim, perdas pequenas você sempre vai estar esquecendo. Agora, cicatrizes emocionais é ruim porque isso fica marcado. Então, você começa na sua trajetória a ter medos que talvez vão te tirar de posições que seriam extremamente rentáveis. Aquela coisa que ali você começa a ter muito medo e esperança, né? Eu gosto de usar muito esses termos, porque quando você está na posição errada, você tem a esperança de estar certo, né? E aí quando você passa a estar na posição certa, você tem medo de estar errado. Então é uma coisa que isso começa a ganhar mais peso conforme você vai tendo mais cicatrizes emocionais. Então, se você evita esse tipo de acontecimentos, né, a ponto de criar uma cicatriz emocional, você evita esse medo e esperança que começa a te tirar de posições ganhadoras, né, e começa a te colocar em posições perdedoras, né. Então, por isso que se você fizer o que é o certo, se você tiver stops pequenos, se você respeitar
a sua condição física de operar em dias que tem que operar e não operar em dias que não tem que operar. Lembrando que, eu já falei uma vez aqui, viver de day trade não é fazer 50, 100 operações por dia, né? Viver de day trade é fazer uma operação por dia, 2 operações por dia, é ganhar dinheiro na operação diária, né? E viver de day trade não é operar todo dia, né? Você não precisa efetivamente estar no mercado todo dia. Até porque você não está bem todo dia, Exato, o mercado não é bom todo dia, a gente é ser humano, né? Você tem, exato. Você pode ter algum problema familiar, de repente você, ou não problema, mas de repente você foi numa festa, ficou até mais tarde, dormiu mal, ou acordou com enxaqueca e vai operar, não é o dia, né? E graças a Deus, a profissão de você viver do mercado financeiro te dá justamente a possibilidade de você não precisar ir trabalhar. É a liberdade, que você exato, procura, né? Então, se você tem essa condição e você quer viver disso, você tem que respeitar que o seu trabalho vai te dar a possibilidade de você, por exemplo, curtir uma festa numa quarta ou quinta noite, né? Vamos colocar quinta bem um exemplo aqui, bem, o pessoal vai achar, não, nesse dia não. Você saiu numa quinta noite, véspera de payroll, e tá com enxaqueca, não vai trabalhar no payroll, cara. Muitos vão falar, não, na quinta antes do payroll não dá pra sair. Mas não, cara, se dá esse luxo, né? Se dá essa liberdade. E posso falar que é o único emprego que vai te dar isso, tá? Nenhum outro vai... Hoje eu tô no mercado financeiro, eu vivo do mercado financeiro, só que hoje eu sou sócio de uma gestora, e por incrível que pareça, hoje eu não tenho mais essa possibilidade, né? Eu tô aqui fazendo podcast, eu almocei aqui com o Gé viu, o telefone não para de tocar e é pepino toda hora. Então, assim, aproveitem, se vocês querem viver disso, visualizem isso como meta, né? Eu decidi para minha vida que eu queria estar em outro patamar. Chama menos responsabilidade? Não, pelo contrário. Mais desafio, né? Mais responsabilidade. Eu resolvi fazer isso porque eu lembro quando eu comecei, inclusive naquela sociedade lá atrás com o dono da corretora, a época que eu mais ganhei dinheiro foi quando eu operava para os outros, né? A gente até comentou, porque você tem uma responsabilidade maior quando o patrimônio é dos outros. Quando o patrimônio é seu, você só presta conta para uma pessoa, que é aquele cara do espelho, né? Então, quando você tem debaixo de você famílias, você tem poupadores que de repente está todo o patrimônio daquela pessoa na sua mão, você tem um senso de responsabilidade muito maior. E isso sempre me ajudou, principalmente a não tomar riscos excessivos, né? Então, isso foi um dos fatores que eu resolvi sair do patamar de viver de day trade, tá? De viver exclusivamente para mim e passar a fazer gestão, né? É errado você não ter essa meta? Não. Isso é uma meta que eu coloquei para mim. Eu acho que cada um tem que ter na cabeça o ponto onde quer chegar, né? Então, e seguir o plano. Até porque uma coisa que para minha vida foi assim, eu particularmente cheguei muito mais além do que eu imaginava que seria possível, Igual. Porque a gente vai traçando alguns objetivos e claro que nenhum objetivo é fácil de se alcançar, mas a gente vai lutando para esse objetivo e quando vai chegando no próximo a gente percebe que aquele objetivo já ficou pequeno, porque a gente está capaz de ir um pouco mais além, né? Que acho que esse é o sentido da vida. É natural, E você vai ficando mais forte, mais preparado e você começa a querer ir mais longe, né? Uma coisa do day trade, né? A gente vê aí o pessoal bate muito no day trade como se o day trade não fosse possível. É que assim, as pessoas vão para cima do day trade de uma forma impossível. E o que eu chamo com isso? Primeiro, acham que vai ser rápido. Exato. Né? Segundo, acham que vão ganhar 100, 200 mil reais todo santo dia. Exato. Né? E terceiro, muita gente acha que é só técnica. Acha que assim, não, eu vou aprender a técnica, aprendi a técnica, vou estourar de ganhar dinheiro. Se fosse isso, o mundo só teria robô. Eu gosto de ver pelo meu lado mesmo pessoal, tá? Eu quero que você me fala qual business, qual profissão aí que te dá a possibilidade de você quebrar 6 vezes e tá vivendo de mercado, né? Então, assim,
Primeiro que business nenhum, cara, se você quebrar uma vez sendo dono de posto de gasolina, você nunca mais vai viver tendo posto de gasolina. Restaurante, idem. Então, assim, o mercado financeiro ele é tão dinâmico, tá? E lembrando, tudo isso que eu tô falando foi no day trade, tá? Então, ou seja, eu fiz cagadas extremamente pesadas 6 vezes na minha vida, e o mesmo mercado que eu resolvi viver, o mesmo trabalho que eu resolvi ter para minha vida, me proporcionou ter tudo que eu tenho hoje da mesma maneira, day trade também. Então você percebe como é muito louco, né? E a pessoa que de repente, não sei quem startou, né, essa coisa de 92%, eu acho que ela teria que efetivamente ter ido mais a fundo, né? Pegar as pessoas mais experientes, né? Então, assim, eu acho que a régua para você efetivamente afirmar essa análise, ela tinha que ser um pouco mais para cima, né? Porque que essa análise, só te cortando, foi de 1 ano. Então, é muito pouco, né? A amostragem é muito insegura, né? Não gera confiança, né? Se você perguntar para qualquer médico se ele já está fazendo cirurgia já logo de largada, provavelmente não, né? Se você perguntar para qualquer advogado se ele já está fazendo sustentação oral, dificilmente não. Existem casos que são atípicos, como em tudo na vida, né? Então, mas se você for pegar as amostragens, não é o que acontece, né? E é bem isso, acho que, e detalhe, né, se a gente eu pego a minha história, acho que eu fui muito resiliente com tudo, você também foi muito resiliente. Muito. Ou seja, queria aquilo para sua vida, colocou aquilo como objetivo e lutou até conseguir. E é o que pouca gente está disposta. O Will Smith fala uma coisa, eu ouvi uma frase dele uma vez que é bem interessante: todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer. Exato. E no mercado financeiro é exatamente isso. As pessoas querem ter sucesso no mercado, mas não querem fazer tudo o que é necessário para ter esse sucesso. É isso aí mesmo. Então é bem complicado, né? Eu acho que as pessoas elas têm que colocar mais na balança o que efetivamente querem e o que efetivamente estão dispostas a enfrentar. Tá? Eu acho que chegou a hora de você usar como exemplo o que o outro passou, o que o outro estudou, o que o outro efetivamente se dedicou para viver aquilo, e trazer e simplesmente usar para você, né? Essas pessoas são penalizadas no mercado, né? E o mercado ele não aceita esse tipo de pessoa, né? Para você efetivamente viver de day trade ou viver de alocação, seja lá o que for, para você viver de mercado financeiro, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se você é uma pessoa que está disposta a tomar risco, tá? Lembrando que, assim, qualquer investimento que você vai fazer, tanto na vida como no investimento financeiro, tá? Quanto maior o retorno, maior é o risco. Então, se você decide viver de mercado financeiro, a pergunta que você tem que fazer é exatamente essa: eu aceito ter mais retorno nessa profissão, mas eu aceito os riscos que ela vai me oferecer, né? Se a resposta for afirmativa, aí você parte para o segundo passo, que é buscar o conhecimento que é necessário, tá? Identificar a sua falha técnica, depois partir para o lado comportamental, né? E psicológico. Se você é uma pessoa que aceita tomar risco, tá? E se você encontrar as suas falhas nesse ponto, trabalhar para corrigir, porque senão você não consegue viver de mercado, né? Lembrando, quanto mais retorno você quer, maior o risco que você vai ter que tomar. E aquela velha coisa, né? Eu acho que o mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado. Exatamente. Né? Então é importante a pessoa mapear. Aí você já resume tudo. Exatamente isso. Então, acho que assim, o mercado é um negócio fascinante. Eu sou apaixonado pelo mercado e tenho certeza que eu vou lidar com isso, trabalhar com o mercado o resto da minha vida. Mas não foi fácil chegar até aqui e não é fácil até hoje. Não é fácil. Não é fácil até hoje. A gente tem uma rotina muito dura em cima do mercado. Amo fazer isso todo dia, acordo. O Steve Jobs fala uma coisa que é importante, né?
todo dia é importante você acordar e perguntar se você pudesse escolher o que você faria, se é o que você de fato vai fazer, que você gostaria de fazer. Exato. Né? E eu, também a resposta é sim todo dia, graças a Deus. E acho que isso é muito importante, mas tem os seus altos e baixos. Você sabe que eu tenho uma vez eu discutindo com meu sócio, discutindo não no sentido de briga, né? Discutindo no sentido de aprendizado. E uma vez eu estava reclamando muito de uma posição que eu perdi dinheiro e eu falando para ele, né? Cara, mas eu tinha certeza que eu estava certo, né, cara? Aquela coisa de iniciante, né? Que eu também erro também, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você prefere estar certo ou ser feliz, né? Porque se eu tivesse estopado, aceitado o que eu estava errado e tivesse estopado, né? Eu estaria muito mais feliz do que ter ido embora com o prejuízo que eu tomei. Primeira perda é melhor, né? Então, depois que conversando sobre isso, muitas das vezes eu tenho muito mais facilidade em estopar uma posição, me perguntando, né? Você prefere estar certo ou ser feliz? Porque eu sei que se eu for querer estar certo, pode ser mais dolorido e não vai ser legal. E é uma coisa que também pode ajudar a galera aí, né? Se pergunte, né? Você quer estar certo no mercado ou ser feliz, né? Então vale a pena refletir aí sobre. Não, sensacional. Queria agradecer muito, Alex. Imagina, eu que agradeço. Pela aula. Acho que é sempre um prazer conversar com você e assim, a gente já se conhece há um bom tempo, mas cada vez que eu te ouço é sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado mesmo. Não, eu que agradeço aí, tenho um carinho muito grande por você, né? É uma pessoa que, puxa, sempre está solícita aí, admiro o seu trabalho, né? O que você construiu e todos os feedbacks que o pessoal tem e dá do seu trabalho. E eu que só tenho que agradecer, sempre as portas sempre estiveram abertas aqui, é uma casa que eu tenho muita satisfação em visitar, em compartilhar conhecimento e sempre que precisar estamos aí. Agradeço mesmo, obrigado de coração. Imagina. Um abraço a todos aí, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal, bons estudos, bons traders e sucesso. Muita luta, né? Muita luta e muito sucesso.